pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam aí se guardando, estejam se cuidando, né, tomando as devidas precauções para o momento. Para quem for assistir essa aula no momento posterior, estamos literalmente no isolamento social da pandemia, a pandemia do coronavírus, né? Mas isso não é impedimento para que a gente continue o nosso processo de aprendizagem. Então, eu estou aqui junto com demais colegas para poder trabalhar com vocês um pouquinho sobre direito animal. Meu nome é Caroline Amorim, eu fui convidada para fazer parte desse projeto maravilhoso com vocês. Estou extremamente feliz, extremamente grata de poder fazer parte e espero que seja bem proveitoso a todos. Sejam todos muito bem-vindos e o nosso interesse aqui é de trazer um despertar de consciência no que se refere ao direito animal. O tema que foi delimitado para mim, para eu trabalhar com vocês, é um tema muito caro para mim, né? É um tema extremamente importante e muito atual, que é em relação à guarda e alimentos dos animais domésticos, principalmente dentro desse cenário que é o cenário de quebra de paradigma que a gente vivencia hoje em relação a humanos e não humanos. Para tanto, é importante que a gente faça algumas observações. Exemplo, existe a necessidade da gente entender melhor o que é o direito animal e quais as perspectivas que a gente pretende trabalhar. A grande maioria das pessoas e a grande maioria dos estudiosos jurídicos acabam colocando o direito animal como parte integrante do direito ambiental. A ideia nossa aqui é de fazer uma ruptura, de fazer uma quebra de paradigma. Por quê? O direito ambiental como um todo, né, trabalhando a fauna e a flora do jeito que trabalha, não responde mais, não mais traz para a gente a eficácia que precisamos e a resposta que precisamos para resolver questões que envolvem animais e toda essa interação da condição animal entre humanos e não humanos atuais. Então, a ideia primária é de considerar o direito animal como um ramo autônomo dos demais direitos. E para isso nós temos trabalhado, para isso nós temos estudado e temos dedicado o nosso tempo, o nosso conhecimento, para que a gente possa realizar isso e trazer a efetiva proteção e a efetiva tutela de uma forma mais satisfatória e exclusiva, inclusive, né? Parece meio paradoxo, mas nós precisamos retirar do âmbito do direito ambiental as perspectivas que envolvem o direito animal atual. Por que disso? Justamente em função dessa tratativa e da considerabilidade moral que nós precisamos reconhecer aos não humanos. A história da interação entre humanos e não humanos, ela é bastante antiga. A gente tem relatos aí de várias situações, inclusive achados de corpos da época de milhares e milhares de anos atrás, que foram enterrados junto, e foi encontrada a ossada de corpos humanos com restos de animais também. Então as pessoas eram enterradas já demonstrando essa estima, demonstrando esse cuidado com seus animais de estimação. Isso há milhares e milhares de anos atrás. Dentro dessa perspectiva, hoje a gente não pode desconsiderar que as coisas mudaram e que, na verdade, nós temos não só uma realidade de fato dessas interações e dessa modificação da tratativa de humanos e não humanos, como uma necessidade de criação de um estatuto específico, de uma tutela específica, de um código específico, de uma norma de conduta específica visando não os seres humanos que envolvem as relações em relações com animais, mas os próprios animais dentro da sua estrutura de condição. Isso a gente percebe e a gente verifica essa necessidade em função do contexto atual. Nunca se teve tantos relatos como a gente tem hoje da existência de animais domésticos em residências. Um dos últimos estudos que foi feito pelo IBGE apresentou uma quantidade, um número estatístico maior de animais domésticos do que crianças em lares familiares, dentro das casas, em termos de Brasil mesmo, né? Nós sabemos que já existem outras legislações de outros países
que reconhecem já a importância devida a esses animais, e a gente precisa acompanhar aquilo que é bom. Não é um movimento pontual, não é um movimento específico do direito brasileiro, é uma situação mundial e que precisa de passar por algumas releituras e que precisa ser ressignificado para que a gente consiga se adaptar e se contextualizar ao atual paradigma. Muito bem, dentro desse despertar de consciência, faz-se extremamente importante a aceitação desses animais como seres viventes, como seres sencientes, para que a gente inclua esses animais na considerabilidade moral. Não existe nada que justifique atualmente a desconsideração desses seres que sentem, sofrem, que interagem, que manifestam, né, que apresentam sensações, que apresentam certas deliberações, que manifestam as suas vontades. Não existe nada que justifique que a gente não os considere e não os inclua dentro de um ordenamento jurídico que seja igualitário. Nós temos, por um próprio viés, que o direito é extremamente antropocêntrico, né? A lei humana foi criada para humanos e essa ruptura de paradigma ela é extremamente cara para aqueles que operam o direito, principalmente naqueles questionamentos todos de a questão de consciência, será que tem como é que a gente vai estabelecer estatutos comportamentais para esses animais, já que eles não têm o logos, já que eles não conseguem fazer uma interação de linguagem feita à espécie humana. Essa consideração de especialidade, essa consideração de superioridade, ela já acabou passando para uma esfera que é uma esfera mais narcisista, se a gente parar para poder pensar de uma forma mais pragmática, né? Por quê? Por quê que nós somos especiais? Por que nós somos superiores? E quais que são os estudos que demonstram a irracionalidade completa desses sujeitos de direito, desses seres que sentem e que precisam de tutela especial? A gente tem como fundamento para poder solicitar tutelas especiais para os animais não humanos a sua própria vulnerabilidade. Óbvio que eles serão, via de regra, dependentes de nós no que se refere a um manejo, né, específico da legislação para que eles sejam então incluídos dentro dessa moralidade ou desse contexto jurídico que nós vivenciamos. Ninguém isenta esse tipo de proteção. A nossa ideia, né, a ideia primária de quem defende esse direito animal como um ramo autônomo é justamente de fazer com que essa vulnerabilidade dê para eles esse caráter especial e garanta a eles tutelas específicas para que eles então sejam reconhecidos, para que eles sejam protegidos dentro daquilo que eles merecem. Todo ser que sente e todo ser que vive tem interesse em permanecer vivo. Isso é fato. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, não existe nada no contexto atual que justifique a exclusão desses animais da considerabilidade moral e da tutela específica para que eles sejam efetivamente cuidados com justiça, com equidade, dentro dos interesses semelhantes que eles têm, dentro das semelhanças que eles têm nas várias espécies que compõem os animais. E aí a gente entra num contexto muito macro dentro das ideias do direito animal. Fato é que, na minha condição como jus animalista, eu preciso fazer um corte aqui para a gente dar seguimento ao tema que foi o tema proposto, que é justamente a questão da guarda e dos alimentos de animais domésticos. O que a gente chama de animais domésticos para começar? Seriam apenas cães e gatos? Porque a gente tem também essa dificuldade de inclusão. Não, tá, pessoal? Animal doméstico ou domesticável é todo e qualquer animal que seja um animal passível de criar interação e de demonstrar interações, sentir os sencientes e que tenham interação com os seres humanos. A ideia da domesticação é literalmente a retirada desses animais do seu habitat natural, que é responsabilidade nossa, e a gente vem fazendo isso ao longo do decorrer da nossa história, né? Desde que nos entendemos enquanto seres viventes, a gente vem fazendo essa interação com eles, retirando esses animais do seu lugar, que é o lugar habitual, e trazendo para a nossa realidade e para a nossa estrutura social.
domesticar um animal, cuidar desse animal, ter uma interação afetiva com esse animal, tem trazido para nós uma realidade, inclusive dentro do ramo familiar. Quando a gente pensa no direito da família ou no direito das famílias, do jeito que ele sempre foi colocado, com essa perspectiva mais tradicional e tudo mais, isso também não se sustenta mais. O que hoje a gente consegue enxergar é um alargamento do conceito, um alargamento de abrangência dos arranjos familiares. E dentro desses novos arranjos familiares, nós já temos a família multiespécie ou família multiespecista no topo aí das deliberações para que então sejam consideradas como um nicho familiar, que as pessoas possam habitar naquele locus familiar ali e serem considerados famílias, independente de serem de espécies diferentes ou não. Então a família multiespécie ela toma uma proporção muito maior, até mesmo por conta dessa estatística que eu apresentei para vocês no início do vídeo, no início da aula, sobre o aumento considerável das pessoas, do número de animais nos lares familiares, né? Muito bem, considerando tudo isso aí, por que não considerar incluir os animais na condição de entes familiares quando houver ou a dissolução ou um tipo de proteção específica para as famílias, para o locus familiar determinado dentro daquele contexto? Por que não? Nós já temos aí, inclusive, embora haja ainda muita resistência, mas nós já temos dentro da nossa jurisprudência, dentro dos nossos tribunais, casos que envolvem guarda e alimentação de animais domésticos. Esses animais domésticos, independente da espécie, vale a pena ressaltar mais uma vez, independente da espécie, desde que considerado nesse contexto aí de nicho familiar, esses animais, para a dissolução dessas relações ou para a divisão de responsabilidade, nós não temos, na verdade, nenhuma legislação específica que trate sobre o assunto. Não tendo uma legislação específica que trate sobre o assunto, a nossa condição de resolução, enquanto jus animalistas, é fazer a analogia. Então, a analogia dentro da ideia de entes familiares, dentro da ideia das famílias, acaba trazendo numa condição, numa situação de dissolução de relação conjugal ou de dissolução de vida familiar, traz para nós uma observação grande no que se refere ao princípio do melhor interesse da criança. Por que não trazer esse princípio do melhor interesse do animal na hora de fazer a dissolução ou a definição da guarda e de alimentos numa família multiespécie, numa família dentro desse contexto atual? Assim que começaram as demandas judiciais, nós começamos a distribuir essas ações nas varas de família, dentro, inclusive, de dissoluções de uniões estáveis, reconhecimento e dissolução ou o próprio divórcio, e isso trouxe um desconforto muito grande. A jurisprudência, o Estado, não queria deixar de nos dizer alguma coisa, mas também não queria reconhecer esse arranjo como um arranjo familiar. Deslocaram as nossas demandas no que se refere à guarda e alimentos para a vara civil comum, mas não nos proibiram de pedir esses alimentos ou de tratar sobre esses direitos dentro da esfera dos tribunais. Isso já foi um grande passo para todos nós. Então, nos realocaram dentro dessa estrutura organizacional, colocaram a gente lá nas varas cíveis, a gente instaura os procedimentos, pedimos a guarda, pedimos a análise da guarda e dos alimentos quando não existe acordo entre as partes. Havendo dissídio, suprimento judicial, nós precisamos deles para poder resolver isso. Havendo litígio, suprimento judicial, nós precisamos de resolver isso aí através da própria jurisdição. Muito bem. Sendo assim, eu vou pegar um caso ilustrativo para poder demonstrar para vocês o que nos preocupa nessas situações. Embora um grande avanço, ainda há muito que ser feito. Recentemente, mais no ano passado, mais para o final do ano passado, foi deliberada uma guarda de um gatinho que ficou muito famoso por aí, que foi o gatinho Mingau. Os seus tutores, os seus responsáveis legais dissolveram a união que tinham e em função disso aí, houve a necessidade de deliberação de guarda e de alimentos. E foi instaurado pelo autor, pelo homem
pelo rapaz que era o rapaz dessa relação aí. A relação era composta por um rapaz e por uma moça. Muito bem, dentro desse caso, a juíza deliberou pela guarda compartilhada, que ela queria, na verdade, que os dois fizessem parte da vida desse gatinho. O Mingau, na verdade, foi sentenciado a ficar 15 dias com o seu tutor e 15 dias com a sua tutora, alternadamente. O que nos parece, na verdade, que a juíza quis deliberar interesses humanos e não interesses animais não humanos. Por quê? É necessário que haja um acompanhamento específico para isso, é novidade, claro, está aparecendo agora, então a gente está aqui justamente para demonstrar as questões que precisam ser pontuais para resolvermos essas situações, mas é necessário que haja um acompanhamento de um especialista, um médico veterinário, alguém que tenha um conhecimento amplo sobre as várias espécies ou a espécie circunscrita, né, naquela situação específica ali, para que então seja deliberado não só os interesses humanos, mas também os interesses do animal. Qual a consideração que foi estabelecida para o mingau? Na verdade, gatos, eles não são feitos, os cachorros, adaptados e adequados com as pessoas que convivem com eles. Os gatos, eles têm uma peculiaridade de se envolver muito mais com o espaço territorial que eles estão do que com as pessoas que estão envolvidas ali. Então, embora tenha sido um grande avanço esse reconhecimento e abertura de precedente para a gente pedir guarda e alimentos na esfera judicial para animais não humanos, será que foi ainda, né? Será que nós já alcançamos uma esfera de considerabilidade total desses animais dentro do contexto desse nicho familiar, de uma maneira geral? Será que eles foram realmente incluídos ou nessa decisão o juiz resolveu os interesses das partes envolvidas, que eram os seus tutores, e desconsiderou os interesses semelhantes que esse animal poderia ter nessa situação aí? Aí nós temos que valer-nos de Peter Singer e lembrar do princípio da igual consideração de interesses semelhantes. Nós precisamos trazer para a realidade dos humanos e dos não humanos essa inclusão. E é extremamente importante que a gente reconheça que os direitos não serão exatamente iguais, mas o que se tem aqui para deliberar são os interesses semelhantes. Então, nessa circunstância e utilizando a analogia, já que no direito da família e no direito das famílias tradicionais e os arranjos familiares só pertencentes, constituídos por pessoas, por animais humanos, nós não poderíamos trazer o princípio do melhor interesse da criança para poder introduzir aí dentro dessas situações, colocando como princípio do melhor interesse do animal não humano? Sinceramente, acho bem pertinente e acho que vale muito a pena começarmos a pensar nesse tipo de construção. Várias outras situações vão acontecer e vão ser colocadas para nós com uma necessidade de readequação. Conforme eu disse anteriormente, o momento é de ressignificação, o momento é de inclusão, o momento é de readequação e de considerabilidade. Porque, na verdade, embora a palavra empatia esteja num momento de boom, até mesmo pelo contexto que estamos vivendo, de coronavírus e tudo mais, nós precisamos ultrapassar alguns limites e alcançar a alteridade como um todo, para que a gente consiga, então, fazer justiça a todos os seres que vivem, sentem e esperam, assim, manter-se vivos, felizes e com dignidade, satisfeitos, realizados e com dignidade. Claro que cada um dentro da sua própria construção de condição, dentro das suas limitações de existência, porém, a gente não pode desconsiderar a necessidade de analisar isso aí e de colocar esse despertar de consciência para que a gente alcance, dentro do jusanimalismo, dentro dessa ideia construtiva de direitos específicos no que se refere aos animais não humanos, como uma meta, não só uma meta jurídica, mas uma meta existencial. Todo ser que vive, todo ser que sente, todo ser que sofre, todo ser que vive tem intenção de manter-se vivo. Isso é tem interesse
de manter-se vivo. Isso é uma realidade que a gente não pode descartar. E dependendo do nível de interação afetiva que você cria com esse animal doméstico, a sua consideração desse animal como ente familiar pode ultrapassar, inclusive, outras interações que envolvam só humanos, né? A gente percebe tanto no convívio diário e na consideração toda que esses animais, que esses bichinhos vêm criando com a gente percebe, inclusive, uma forma de interação e uma forma de comunicação diferente. Às vezes, a palavra dita não traz o mesmo significado que um olhar. E só quem vivencia esse tipo de relação, as expressões faciais, as manifestações de carinho, as demonstrações de carinho e de vontade, é que consegue alcançar a força e a necessidade mesmo dessa mudança. Vai trazer para nós e para eles um conforto, um novo significado, uma quebra de paradigma que pode nos colocar aí num patamar bem diferenciado dentro dessa nossa pequenez de estupidez humana. Espero que tenha sido bem proveitoso para vocês. Agradeço demais a oportunidade de estarmos aqui. O papozinho foi rápido dentro da proposta do formato do curso e eu espero rever todos vocês num outro momento, tá? Estarei sempre à disposição, minhas redes sociais estão aí. Meu nome é Caroline Amorim e eu sou Jus Animalista com muito orgulho. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.